Bom, pessoal, vamos resolver agora o exercício 9, é o penúltimo exercício. E antes de eu ler o enunciado desse exercício, se você não viu o exercício 8, assiste a resolução do exercício 8, porque a ideia desse exercício 9 é bem parecido com o exercício 8. Tá? Então ele fala assim: um cabo coaxial é constituído por um cabo metálico cilíndrico retilíneo e infinito, cujo eixo coincide com o de uma casca cilíndrica também metálica. O cilindro central está carregado com uma densidade de carga igual a 5 nanocoulombs por metro. Calcule as densidades de carga nas superfícies interna e externa da casca cilíndrica, cujos raios são 6 centímetros e 9 centímetros, respectivamente. Então, gente, aqui eu já fiz o desenho. A gente tem um cabo coaxial, é um fio, que está passando aí no meio, revestido por uma casca cilíndrica, metálica. Tudo bem? Então o que eu fiz? Eu representei o fio de preto aqui no meio. Esse aqui é o fio. Tá? Ele está carregado com uma densidade de carga linear de 5 Newton não, nanocoulombs por metro. A gente chama essa densidade linear de lambda. Né? E aí ele vai estar revestido por uma casca cilíndrica. Essa casca cilíndrica vai ter um raio interno A, que é igual a 6 centímetros, e um raio externo B, que é igual a 9 centímetros. Então, essa região aqui entre esse cilindro interno vermelho e esse cilindro externo azul é uma casca cilíndrica metálica. Então, a gente teria o vácuo aqui entre o fio e o cilindro vermelho. Aí, entre o cilindro vermelho e o cilindro azul, a gente tem um metal. E aí, a gente vai ter o vácuo também para fora do cilindro azul. Tudo bem? Beleza. E aí ele pede para a gente calcular as densidades de cargas superficiais na superfície interna do cilindro, ou seja, na superfície vermelha, e na superfície externa, que é a superfície azul. Gente, esse exercício é muito parecido com o exercício que a gente discutiu no exercício 8, né? É a mesma coisa, só que a diferença é que lá no exercício 8 a gente tinha uma carga pontual, ou no caso era uma esfera, né? Revestida por uma casca esférica com um certo raio interno e outro raio externo. E a gente queria saber a carga acumulada na superfície interna dessa casca esférica e na superfície externa. Aqui é a mesma coisa, tá? Só que a gente tem um problema de simetria cilíndrica. O que acontece? O raciocínio é o mesmo. Eu não vou desenhar em cima disso aqui, porque eu acho que vai ficar muito confuso, mas a ideia é: dentro do cilindro, dentro da casca cilíndrica, o campo tem que ser nulo. Por que o campo tem que ser nulo? Porque é um condutor. Isso significa que as cargas do condutor, que inicialmente é neutro nesse caso, elas vão se distribuir para as superfícies de modo que o campo interno, o campo dentro do condutor, ou seja, o campo para um raio maior que A e menor que B, seja nulo. Então, eu já vou escrever isso aqui. Para um raio, o raio no caso é a distância até o eixo, né? Maior que A e menor que B, o campo elétrico vai ser nulo. Porque a gente vai estar dentro de um condutor. Tudo bem? Bom, aí o que acontece? Para isso acontecer, né, a gente tem uma carga aqui nesse fio central. Né? Para que isso aconteça, para que o campo elétrico dentro do condutor aqui seja nulo, a carga acumulada na superfície do cilindro vermelho deve anular completamente a carga acumulada no fio. Ou seja, a carga acumulada na superfície vermelha vai ter que ser igual à carga acumulada no fio, só que com sinal contrário. Tudo bem? Então, eu vou chamar essa carga, que vai ser acumulada aqui na superfície vermelha, eu vou chamar essa carga de menos Q. E a carga acumulada aqui no fio, ela vai ser Q. Consequentemente, como essa casca cilíndrica ela não tem carga, ela está descarregada, se a superfície interna dela tem uma carga menos Q acumulada, a superfície externa vai ter uma carga mais Q acumulada. De modo que a carga líquida na superfície, nessa casca cilíndrica, vai ser nula, né? E aí a gente tem um problema consistente. Tudo bem? Então, o que vai acontecer? Resumindo de novo, a gente vai ter a carga Q acumulada no fio,
como o campo elétrico entre as superfícies cilíndricas aqui tem que ser nulo, a carga acumulada nessa superfície vermelha tem que anular completamente a carga do fio. Então, se eu tinha uma carga Q no fio, eu tenho que ter uma carga menos Q nessa superfície cilíndrica. E como essa casca cilíndrica, que é composta internamente pelo cilindro vermelho e externamente pelo cilindro azul, tem que ter carga nula, a carga acumulada no cilindro azul, na superfície externa, que é o cilindro azul, vai ser mais Q. Tudo bem? De novo, o argumento do porquê essa carga menos Q tem que a carga no cilindro vermelho tem que ser menos Q para anular a carga que está no fio é exatamente o mesmo argumento que eu usei no exercício 8 do caso, que naquele caso tinha uma simetria esférica. Né? O argumento é que essa carga sendo nula, a gente não vai ter fontes de campo elétrico e isso faz com que o campo elétrico seja nulo pela lei de Gauss. Tudo bem? Ok, então esse é o argumento inicial. Para vocês entenderem esse argumento bem, assistam o vídeo anterior, o exercício anterior, que isso deve ficar bem claro para vocês. E agora o que a gente precisa fazer é descobrir as densidades na superfície interna e na superfície externa. Vamos fazer isso primeiro para a superfície interna. Bom, para a superfície interna, que eu vou chamar de lambda menos, como que a gente faz essa conta? Bom, a gente vai ter que pegar a carga, que é menos Q, e dividir pela área do cilindro, que eu vou chamar área menos, que é a área do cilindro interno. Consequentemente, para a densidade de carga acumulada no cilindro externo, eu vou pegar a carga dele, que é Q, e dividir pela área do cilindro externo. Tudo bem? Bom, para a gente saber quem é a área do cilindro, a gente vai precisar considerar um comprimento aqui. Eu vou chamar esse comprimento aqui de H. Tudo bem? Esse comprimento H vai ser o comprimento dos dois cilindros e também o comprimento do fio. Bom, com esse comprimento H, a gente pode escrever a carga Q como sendo simplesmente a densidade linear lambda vezes H. Tudo bem? A gente pode escrever também o A- como sendo a área lateral de um cilindro. A área lateral do cilindro, pensa que a gente abre o cilindro, né? A gente tem a superfície lateral do cilindro, aí pensa que a gente planifica essa superfície lateral, vai ser um retângulo. A base desse retângulo vai ser o comprimento da circunferência, né? Que vai ser 2π vezes o raio, no caso 2π vezes A. E a altura desse cilindro é o comprimento do cilindro. A altura desse retângulo é o comprimento do cilindro, H. E aí a gente faz a mesma coisa para a área do cilindro externo, que vai ser a mesma coisa, só que ao invés de 2πA vai ser 2πB. Beleza? Bom, aí agora vamos substituir essas relações nessas expressões aqui. O sigma menos vai ser menos lambda H sobre 2π AH e o lambda mais vai ser lambda H sobre 2πb H. Aí o H vai simplificar, obviamente, porque ele não é um dado do enunciado, a gente não sabe qual é esse comprimento, a gente só tem a densidade, né? E aí a gente vai encontrar uma expressão para o sigma menos, que vai ser negativo, menos lambda sobre 2πA, e uma expressão para o sigma mais, que vai ser positivo, lambda sobre 2πb. Tudo bem? Então essas são as duas expressões. Eu vou deixar para vocês fazerem as contas. É só substituir os valores de lambda A e B que a gente conhece, convertendo tudo para unidades do sistema internacional, que a gente vai obter aí essa densidade superficial de carga em coulombs por metro. Tudo bem? Coulombs por metro quadrado, desculpa. Tá? Ou nanocoulombs por metro quadrado, vocês podem deixar na unidade que vocês acharem melhor. Beleza? Eu não vou fazer a conta numérica, mas eu resolvi todo o exercício para vocês, aí é só vocês fazerem as contas e chegarem nas respostas. Beleza? Então, esse foi o exercício 9.